Vamos sentar. Bom dia a todos. Graça e paz. Esse que eu não cumprimentei ainda. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse. Ainda estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos ver, pela graça de Deus, a terceira igreja, ou a terceira carta endereçada por Jesus para a igreja de Pérgamo. Lembrem que nós vimos que não somente o capítulo 2 e 3 são cartas, mas todo o livro de Apocalipse participa desse gênero de carta ou de epístola. E sempre que nós estamos diante de uma carta, irmãos, quanto mais contexto histórico nós conhecermos, melhor. E é por isso que no começo de cada sermão eu estou dando um pouquinho da história de cada cidade, bem assim, panoramicamente, porque tem lá a sua relevância para nós entendermos o tipo de linguagem que Jesus está usando aqui para aquela igreja específica, para a sua história específica. Jesus tem comunicado verdades específicas aqui. Então, essa manhã nós iremos ler Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Depois da leitura, irei dizer essa palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Todos acharam, né? Acho que Apocalipse, junto com Gênesis, são os livros mais fáceis da Bíblia, né? Capítulo 2, verso 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conserva o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, se não se arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, te bendizemos por mais uma manhã que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por este acampamento, pela chuva, por todas as coisas. Mas de forma especial te agradecemos por Cristo Jesus, que é o nosso supremo bem, dom inefável do Senhor para nós, e que está aqui de forma perfeita, testemunhada pela sua palavra. Que o seu Espírito nos conduza, ó Deus, em mais uma das cartas aqui de Apocalipse, pois o Senhor mesmo, ó Deus Espírito, foi quem inspirou o apóstolo João a escrever essas coisas, e que o Senhor venha a nos transformar por elas, nos corrigir, nos consolar, nos exortar naquilo que nós precisamos, ó Deus, ouvir. Nós sempre te pedimos que a sua palavra frutifique em nossos corações, nos edifique, que ela não seja roubada pelo diabo, pelos seus aliados, que ela não seja roubada pelo nosso próprio pecado interno, mas que ela seja cravada em nossos corações pelo seu Espírito, ó Deus Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, a cidade de Pérgamo, ela tem uma história muito interessante de altos e baixos, porque em um determinado momento, quando os Seleustas estavam meio que dominando ali aquela região, um braço ali do Império Grego, a cidade de Pérgamo, ela se aliou a Roma, que era ainda muito incipiente, e eles venceram algumas batalhas, e portanto Pérgamo, uns séculos antes de Jesus, era a principal cidade romana ali da Ásia Menor, daquela região que está localizada essas 7 cidades aqui. Entretanto, por um motivo que ninguém sabe, um pouco tempo depois disso, numa outra luta em que envolvia o Império Romano, Pérgamo ela se aliou ao inimigo de Roma e perdeu. Isso fez com que essa cidade aqui na Ásia Menor perdesse muita credibilidade com o Império Romano e de fato fosse relegada ao escanteio. De fato, Éfeso ganha a proeminência e Pérgamo ela fica aí um bom tempo assim no esquecimento, um bom tempo sem ser suprida pelo Império, sem ser ali beneficiada pelo Império Romano, porque ela lutou contra o Império Romano em uma de suas lutas. E para resolver a situação,
o século I a.C., mais ou menos, um dos governadores ali, um sujeito chamado Eumenes II, ele vai lá e resolve tentar resolver a situação, unindo-se de novo o máximo possível ao Império Romano, e ele tem ali uma empreitada muito grande de fazer um centro cultural e religioso ali em Pérgamo muito grande e completamente devotado e completamente leal, completamente submisso ao Império Romano. Então aí você tem ali na época desse sujeito chamado Eumenes II, uma explosão cultural muito grande na cidade de Pérgamo. Ele constrói ali vários santuários dedicados a todos os tipos de deuses greco-romanos, dedicado a Zeus, dedicado a Atenas, dedicado a Asclépio, que era o deus da cura da época, que era até simbolizado por uma cobra, que é muito sugestivo aqui na leitura de João. E além desse centro religioso, ele fez o centro cultural, fez uma biblioteca com 200 mil volumes de livros, e ali ele popularizou o que se é chamado de pergaminho, porque veio da cidade de Pérgamo. Existe um debate se originou mesmo ali na cidade de Pérgamo, mas o fato é que Eumenes II ele populariza esse tipo de material, onde se escrevia e depois se torna uma grande fonte de escrita ali, os pergaminhos, é daqui que vem o nome da cidade de Pérgamo, que popularizou esse tipo de coisa. E a igreja aqui em Pérgamo, ela era basicamente o oposto da igreja de Éfeso. A gente vai ver que essa igreja, a igreja de Tiatira, que é a próxima, elas têm um problema um pouco oposto ao problema de Éfeso. Se Éfeso estava completamente trancada em si mesmo, mas mantendo a boa doutrina, o que é elogiado por Jesus, mas não estava testemunhando para fora sobre essa doutrina, a verdade do Evangelho, Pérgamo e Tiatira estavam fazendo o oposto. Eles estavam evangelizando bastante, mas internamente eles deixaram entrar doutrinas que estavam corroendo a igreja. E é isso que nós vamos ver esta manhã. Olha como Jesus se apresenta para eles aqui. Verso 12, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa é uma das descrições de Jesus em Apocalipse 1. Em Apocalipse 19 também ele aparece como aquele cavaleiro montado no cavalo branco, cuja boca sai uma espada afiada. Isso é um símbolo para dizer que pela sua palavra, pelo aquilo que sai da sua boca, ele trará julgamento sobre todo o mundo, lá em Apocalipse 19. Ou seja, pela sua palavra, pela espada da sua boca, ele mata o diabo, ele destrói a besta, o falso profeta, destrói todos os ímpios, e é a sua palavra que vai julgar todas as coisas. Mas aqui ele antecipa esse julgamento para a igreja. A gente está vendo que Jesus está julgando as suas igrejas locais. Ele está dizendo, olha, eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, eu estou em uma posição de ameaça contra vocês, igreja aqui em Pérgamo. Ao contrário, o Império Romano e a cidade de Pérgamo, eles tinham o que é chamado em latim de ius gladi, que é a espada da justiça, que era a pena capital, onde eles poderiam cortar a sua cabeça se você não estivesse de acordo com as leis romanas. E de fato, alguns cristãos aqui, membros da igreja de Pérgamo, estavam sendo mortos por causa da fé, estavam sendo mortos pela espada do Império Romano, pela espada de Pérgamo. Mas aqui Jesus diz, sou eu que de fato tenho a autoridade suprema de julgar e de trazer condenação sobre todas as pessoas, incluindo a minha igreja, aqui no caso a igreja de Pérgamo. Então Jesus é aquele que tem essa espada final, essa palavra de julgamento, e essa palavra de julgamento está vindo contra uma igreja. É isso que é às vezes chocante numa cultura como a nossa, onde, igual eu já falei para vocês, Jesus é descrito e pensado como apenas um cordeirinho manso, um bebezinho numa manjedoura, um menininho que não traz mal nenhum para ninguém, mas que apenas abençoa, impondo suas mãos. Não, aqui Jesus é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes e que mata com ela. Esse é o ponto. Ele mata, ele condena e ele leva à destruição todos aqueles que não se submetem a ele, porque ele é o verdadeiro soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então é assim que ele se apresenta. Ele não se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, como lá em Éfeso. Ele não se apresenta como aquele que tem o Espírito de Deus que derrama sobre a igreja, como a igreja em Sardes. Não, aqui ele já se coloca numa posição de ameaça contra a sua igreja. E de fato aquela frase que ele vai repetir para 5 igrejas, tenho porém contra ti, já coloca o Senhor da igreja, Jesus, contra
igrejas locais que estão se desviando dele. Ele não é contra a sua igreja no sentido macro, no sentido universal e invisível, porque ele é a nosso favor, mas ele é contra igrejas locais específicas que está se desviando ou internamente, doutrinariamente, ou externamente, não sendo luz deste mundo. Mas antes de colocar ameaça contra Pérgamo, ele vai elogiar algo deles que merece ser elogiado. Vejam comigo o verso 13. Ele diz assim: sei onde vocês habitam, sei onde vocês moram, sei o contexto que vocês estão vivendo aí. Onde está o trono de Satanás? E aqui é importante o contexto, como eu mencionei para vocês no começo, onde você tinha ali em Pérgamo algumas montanhas, alguns montes, e no cume desses montes foram construídos templos enormes. Um desses templos era um trono, realmente uma cadeira, um trono mesmo, dedicado a Zeus. Ele tinha 12 metros de altura, dizem os arqueólogos que pesquisam essa época antiga. Ou seja, você olhava para uma montanha, em cima dessa montanha ainda tinha um trono. Era uma visão espetacular se você fosse um pagão, um ímpio na época. Ou seja, era a coisa mais elevada, mais exaltada ali da cidade de Pérgamo. Então isso é muito sugestivo, ou seja, por causa da intensa idolatria lá em Pérgamo, o diabo reinava absolutamente naquela cidade. Jesus está dizendo: olha, eu sei que o trono de Satanás está aí, ou seja, o domínio de Satanás sobre a cidade de vocês é muito grande. O contexto religioso é extremamente hostil a vocês. Mas, verso 13 ainda, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. O que é conservar o nome de Jesus? E não negar a fé nele. Isso daqui são duas frases que têm um sentido de publicidade. Ou seja, em meio ao trono de Satanás, em meio a uma cidade dominada pelo diabo, eles não negavam o nome de Jesus. É claro que não é uma negação interna, porque é muito fácil a gente não negar o nome de Jesus entre nós no meio do culto. Era, obviamente, uma não negação externa, ou seja, no meio da cidade hostil a eles não estavam negando o nome de Jesus. E se a gente inverter essa negativa para algo positivo, não negar o nome de Jesus é de fato proclamar o nome de Jesus. É de fato um soldado romano chegar e falar: olha, você precisa dizer César é o Senhor, e os cristãos lá em Pérgamo dizendo: não, Jesus é o Senhor, e eles morriam por causa disso. Não negaram o nome de Jesus, e a minha tradução está: não negaste a minha fé, mas no grego é: não negaste a fé em mim. Tem esse sentido, ou seja, eu estou publicando o nome de Jesus aqui, estou tornando ele público, estou pregando o nome de Jesus, e você precisa ter fé nesse nome, você precisa ter fé em Jesus. É isso que estavam pregando, estava absolutamente correto o evangelismo aqui de Pérgamo. Não negar o nome de Jesus, ou seja, proclamar o nome de Jesus, e que as pessoas não apenas precisam conhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, mas que precisam colocar a sua fé, a sua confiança última em Jesus. Mesmo que isso custe a vida deles. Então era uma igreja que você olhava para ela e diz: nossa, essa igreja é muito boa na sua evangelização, nas suas missões, na sua proclamação pública do Evangelho. É uma igreja que deve ser imitada, porque aqui o próprio Jesus elogia. E tinha um membro lá da igreja, no final do verso 13, um sujeito chamado Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então esse Antipas, esse membro aqui da igreja, ou ele era um membro, ou ele é um pastor, a gente não sabe, ele foi morto por causa da fé. E ele era um sujeito de extrema maturidade cristã e de extrema semelhança com Jesus. Alguém totalmente devotado a Cristo, devotado à causa do Evangelho, alguém que realmente pregava nas ruas sobre o Evangelho, e ele foi morto lá onde Satanás habita, lá onde Satanás dominava, na cidade de Pérgamo. Por que eu falo que ele é muito parecido com Jesus? Porque olha a descrição dele, olha os adjetivos que Jesus usa aqui no verso 13. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Esses dois adjetivos, irmãos, eles são usados lá em Apocalipse 1 para falar de Jesus. Jesus é a fiel testemunha.
Ou seja, Jesus ele nunca pecou, ele é a suprema manifestação de Deus, ele é a suprema revelação de Deus, e, portanto, ele é a absoluta e final testemunha de Deus. É ele que nos fala quem é Deus, e ele é absolutamente fiel em tudo que ele faz e fala e é. Então, isso são características do próprio Jesus, e é que o próprio Jesus atribui isso a Antipas. Antipas é a minha fiel testemunha, ou seja, ele é fiel a mim e ele é testemunha de mim para essa cidade habitada aqui pelo diabo. E, portanto, Antipas, ele recebe essa honra aqui nessa igreja, nessa carta à igreja de Pérgamo, de ser associado de forma muito perto, de forma muito próxima do nosso Senhor Jesus. Então, era um membro muito valioso aqui na igreja de Pérgamo, que havia sido morto na época que Jesus está mandando essa carta para essa igreja de Pérgamo. Então, esse é o elogio que Jesus tem para a igreja. Olha, vocês estão realmente de parabéns, entre aspas, uma palavra bem superficial nos nossos dias, né? Mas vocês estão dignos de elogio a parte de testemunho de vocês. Ao ponto de um dos vossos membros ser identificado com os meus adjetivos de ser fiel e de ser uma testemunha em relação a mim. E aí vem a crítica de Jesus. Aí vem o verso 14, onde eles estavam pisando na bola aqui, onde Jesus está julgando, exortando, criticando a sua igreja, para que eles acordem, se despertem e se arrependam disso. Verso 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o termo doutrina. Né? Eles acreditavam, eles seguiam, eles professavam essa doutrina que Jesus e João vai identificar como algo análogo ao que Balaão fez lá no Antigo Testamento, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Ou seja, doutrina na Bíblia nunca é apenas algo teórico, nunca é, ou pior ainda no contexto brasileiro das igrejas evangélicas, doutrina é aquilo que as igrejas ensinam de usos e costumes, ou é a doutrina daquela igreja, mas eu sei que a gente não cai numa bobeira dessa, mas doutrina não é apenas estudar teologia sistemática, estudar isso, estudar aquilo, apenas no nível abstrato da coisa. Não, doutrina é a verdade ou as verdades que sempre nos levam a práticas. Ou seja, todas as nossas ideias, todas as nossas doutrinas, elas sempre vão ter implicações práticas. Porque a doutrina de Balaão, ele nem entra no conteúdo dessa doutrina, mas ele já vai direto para a prática dessa doutrina que vai fazer o pessoal aqui se prostituir e cometer idolatria. Ou seja, alguma defasagem na doutrina da igreja de Pérgamo estava levando eles a pecarem. Então, toda doutrina, todo ensinamento, tudo que se é ensinado nas igrejas tem implicações práticas. E aí nós distinguimos entre heresias que vão derrubar as doutrinas fundamentais da fé nossa, como a Trindade, as duas naturezas de Jesus, o sacrifício de Jesus por nós, a salvação pela graça mediante a fé, por exemplo, ou a segunda vinda de Cristo, e erros teológicos dos mais diversos que existem, mas mesmo que um erro doutrinário não vá condenar uma alma ou não vá condenar uma igreja, mesmo assim, quando você adere a um erro, ou seja, a um pensamento, a alguma crença sua que está destoante com a palavra de Deus, você vai ter consequências práticas na sua vida. Isso vai ser um impedimento a você crescer mais, um impedimento a você deslanchar mais na fé cristã, e isso vai trazer implicações para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua igreja. Doutrina é algo de absoluta importância aqui na Bíblia para nós, porque são verdades que nós devemos crer e professar, e elas sempre têm implicações práticas. Nunca existe algo só abstrato, só especulativo, só filosófico. Não, tudo que a gente pensa, tudo que a gente crê, tudo que a gente professa, percebendo ou não, consciente ou não,
tem implicações práticas e às vezes drásticas na nossa vida, na nossa família e nas nossas igrejas. Então esse é o primeiro ponto aqui. Internamente a igreja estava sendo corroída. Internamente eles estavam desabando. Ou seja, haviam membros genuínos naquela igreja, como Antipas era, por exemplo, mas havia um grupo naquela igreja que estava corroendo a igreja. E aí não importa o quão ativos eles sejam em pregar o evangelho e não negar o nome de Jesus, se internamente estão caindo, eles estão em maus lençóis da mesma forma do que o contrário, como lá em Éfeso, doutrina excelente, elogiável, mas não estavam testemunhando. Jesus não dialoga aqui, ele não permite que a gente escolha entre uma coisa ou outra. E aí eu vou retomar isso várias vezes nessas 7 mensagens, porque ele sempre exige pureza doutrinária, pureza prática, santidade interna e testemunho externo para este mundo. Então ele vai dizer aqui: tenho, porém, contra ti, que tem alguns aí que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então havia um grupo aqui na igreja de Pérgamo que estava dizendo: olha, não tem problema nós participarmos da cultura aqui de Pérgamo ao ponto de nos comprometermos com ela e cometermos idolatria. Não tem problema você ir lá no templo ali de Zeus, no pico daquela montanha, se você está lá participando daquele culto e no seu coraçãozinho você diz: não, eu não acredito em nada dessa baboseira aí não, eu sei que os ídolos não existem, mas eu estou aqui participando porque o povo vai ver que eu estou aqui e não vai tirar meu emprego, não vai ficar hostil a mim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então, talvez para amenizar essa perseguição da igreja de Pérgamo que estava sofrendo, esse pessoal que segue Balaão aqui, estavam fazendo eles se comprometerem com idolatria. E na Bíblia toda, idolatria é sempre descrito em termos de adultério espiritual, em termos de prostituição espiritual. Ou seja, em vez de nós estarmos num relacionamento pessoal com o nosso marido, que é o nosso Criador, o nosso noivo, que é Cristo, nós estamos nos comprometendo e nos relacionando com ídolos. E os profetas e os apóstolos vão dizer: não, idolatria é prostituição espiritual. E a prostituição espiritual, vira e mexe, leva à prostituição de fato física e ao adultério de fato físico, com traição do cônjuge e tudo mais. Ok? É isso que está dizendo aqui. Então, essa doutrina de Balaão estava induzindo eles à idolatria e à prostituição. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais, irmãos, em Balaão. Abram comigo lá em Números. Porque sempre que o Novo Testamento cita o Antigo, eles têm todo o contexto em mente. E a gente sempre tem que olhar o contexto do Antigo Testamento citado no Novo. Porque Jesus e os apóstolos tinham tudo isso em mente. E quando Jesus e João identificam essa doutrina com Balaão, eles conhecem toda a história de Balaão. E ao olharmos um pouco mais detido aqui para a história de Balaão, a gente pode tirar insights proveitosos do que seria essa doutrina de Balaão, que alguns vão identificar também com os nicolaítas lá, ou algo muito próximo deles. Mas deixa eu dizer algo antes de nós olharmos Números 22 aqui. Abram aí Números 22. A gente vai ver aqui, irmãos, que Balaão, ele facilmente seria, ou poderia ser, um pastor reformado. Balaão facilmente poderia ser um pastor da nossa tradição, batista, reformado, calvinista. Ele tinha uma doutrina, assim, pelo menos no que ele professava, muito boa. Ele não era assim, ele é um falso profeta, mas ele é um falso profeta que no que ele fala, tem muita verdade no que ele fala. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. No capítulo 22 de Números, pelo menos o título está escrito assim: Balaque e Balaão. Então lembra, Israel está peregrinando no deserto aqui em Números, eles já passaram do Sinai, estão ali caminhando 40 anos ali no deserto, e o pessoal está com medo dos israelitas, porque derrotaram o maior império da região, o Império Egípcio, né? E aí Balaque, com medo deles, chama esse
oráculo, esse vidente, esse profeta chamado Balaão, que era um ímpio, era um gentil nesse contexto, né? E fala, olha, eu vou te pagar para você amaldiçoar os israelitas. E aí, por várias vezes, ele vai para amaldiçoar e abençoa, e Balaque fica muito bravo com Balaão, mas Balaão não amaldiçoa Israel no final das contas, aqui, números 22, 23 e 24. Esse é um resumo bem panorâmico da história. Tudo bem? Mas vamos olhar alguns versículos de fala aqui de Balaão, que são importantes para nós. Números 22, verso 8. Olha o que Balaão vai dizer aqui, irmãos. E ele lhes respondeu, ficai aqui esta noite, e vos responderei, conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram ali com Balaão. Então foi uma comitiva ali de Balaque para eles, os moabitas. E Balaão não chegou, não, eu vou falar o que vocês quiserem ouvir. Ele não falou isso. Ou eu vou ter uma revelação aqui, eu vou falar coisas extraordinárias para vocês. Ele disse, eu vou responder vocês conforme o Senhor me falar. E ele vai repetir isso ao longo desses 3 capítulos, dizendo, olha, eu só vou falar aquilo que Deus me falar, nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Em outras palavras, Balaão cria no sola escritura. É isso que nós falamos. A tradição reformada e toda a tradição da igreja não é uma coisa que Lutero inventou. Os pais da igreja, os teólogos medievais, eles criam que a Bíblia é a autoridade superior e suprema da igreja. É claro que nós temos outras autoridades, a tradição é uma autoridade sobre nós, a razão é uma autoridade sobre nós, nossa igreja local é uma autoridade sobre nós, mas acima de todas essas autoridades está a Bíblia. A Bíblia é o que julga todas essas outras autoridades. É isso que Lutero vai retomar, porque no final da Idade Média o pessoal começou ali, muitos hereges começaram a dizer, não, a igreja, a tradição, o Papa, eles têm uma autoridade que julga a própria Bíblia e que permite a Bíblia ter autoridade na igreja. E Lutero diz, não, eu estou acreditando, eu tenho uma tradição muito maior, Agostinho, Tomás de Aquino, centenas de outros teólogos que vão afirmar o contrário. Os doutores da igreja não estão falando o que vocês estão falando, igreja católica. Os doutores da igreja católica estão dizendo que a Bíblia é a autoridade superior sobre nossas vidas. A nossa suprema regra de fé e prática. Balaão, se vivesse na época da reforma, iria... Onde que eu assino aí? Eu acredito no solo da Escritura. Eu vou dizer só o que Deus falou para mim. Esse é o primeiro ponto. Ele vai dizer somente conforme o Senhor Yahvé. E vejam que ele fala o Senhor, ele pega o nome pactual de Deus, que é o nome pactual de Deus em relação ao pacto de Deus com os israelitas. E ele não é um israelita. Ele não estava no arraial de Israel. Ele era alguém de fora que professava que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ele vai dizer, eu vou falar somente o que Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel, me falar. Então vejam que curioso isso daqui. Balaão acreditava como nós. A gente vai dizer e crer e fazer somente o que o Senhor falar para nós na sua palavra. Vejam comigo o verso 13 ainda. A gente vai pular alguns versículos para nós ganharmos um tempo. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque, ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então, de fato, ele está vivendo aquilo que ele acabou de falar lá no verso 8. Ele disse, não, eu vou falar somente o que Deus nos falar. Deus diz, não vá com eles. E ele, de fato, chega lá de forma muito corajosa, diga-se de passagem, sob o risco de vida, talvez, dizer, olha, fala para Balaque que vocês podem ir embora, porque a palavra de Deus veio a mim dizendo que eu não vou com vocês. Esse é o ponto aqui de Balaão. Ele estava vivendo aquilo que ele estava professando. O sola escritura. Deus falou para não ir, então eu não vou. Verso 18. Nesse meio tempo, o pessoal oferece muito dinheiro para ele. Verso 18 diz assim, Balaão respondeu aos servos de Balaque, mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, meu Deus, para fazer coisa alguma, nem pequena, nem grande. Olha que profissão maravilhosa de fé essa. Quem dera que a gente falasse uma coisa dessa, na verdade? Não, Balaque pode encher esse lugar aqui todinho de ouro e de prata, que eu não estou nem aí. E olha o que Balaão fala,
Então ele não mostra que a avareza nesse momento aqui, tá bom? E ele diz, eu não vou aceitar o dinheiro de vocês, porque isso vai fazer eu ir contra a ordem do Senhor. O que ele fala? Meu Deus. Balaão está se identificando com os israelitas aqui, ainda que de longe. Balaão está dizendo, olha, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que libertou Israel do Egito, que vocês estão com medo, ele é o meu Deus. Existe esse pronome aqui possessivo meu, envolve muita coisa, envolve eu pertenço a ele, ele é o meu Deus, eu adoro a ele, eu tenho um relacionamento pessoal com esse Deus, lá do povo de Israel, que a gente está vendo só de longe, eles estavam de longe vendo Israel caminhar pelo deserto. Não, o Senhor é meu Deus. Ele falou, eu estou falando somente o que ele falou, e eu estou obedecendo o que Deus tem me falado. Só que acontece, irmãos, que eles insistem, e Balaão, ele vai com os moabitas aqui até Balaque. E aí nós temos esse estranho relato aqui no verso 21 ao 30, que é a jumenta de Balaão, que ela vê aquele anjo com a espada desembainhada, né? E Balaão não vê, ele começa a bater nela e tal. E aí Deus abre os olhos dele, dizendo, olha, a jumenta fala com ele, né? Deus permite que essa jumenta fale a linguagem que Balaão entenderia, né? E de fato o anjo está ali diante dele, e ele vê o anjo e ele diz, olha, eu pequei porque eu não sabia, eu não estava vendo. Não é possível eu ver anjos de fato, porque senão eu teria voltado na mesma da hora. E aqui algo do coração de Balaão começa a aparecer aqui para nós. E isso é muito instrutivo, fazendo um parênteses bem prático aqui da história de Balaão para nós. Não se esqueçam que isso está lá em Apocalipse. Prestem bem atenção como isso é prático. Deus nos deu de forma muito clara o que a gente precisa crer para a salvação, que é o nosso Senhor Jesus, e como nós devemos viver. Está aqui, Deus falou. Deus falou de forma absolutamente clara aqui na sua palavra tudo o que concerne a nossa salvação e a nossa santificação. Aí o nosso coraçãozinho enganoso, ele às vezes quer dar um jeitinho da gente burlar algumas normas e mandamentos do Senhor. E às vezes a coisa dá certo, mas isso é Deus nos provando. Deixa eu dar um exemplo. Aqui Deus falou para Balaão, não vai, acabou. A palavra de Deus é absoluta, definitiva, Deus não tinha que repetir. Aí Balaão falou, não, eu não vou, mas depois o pessoal insistiu, não vou. Ah, tá bom, eu vou com vocês. Tanto vocês estão insistindo, mas lá eu vou falar somente o que Deus me falar. Não era para isso, Deus estava provando Balaão e colocando uma coisa muito prática para nós. Se Deus falou não, é não. Se você insistir, adivinha o que vai acontecer? Deus vai permitir você fazer esse pecado na sua vida para você aprender a confiar no que Ele fala de primeira. Então, se Deus diz, por exemplo, não minta, não conte a mentira, só fale a verdade. E aí lá no seu trabalho você está sendo tentado a mentir, aí você diz, nossa, mas eu não consigo trabalhar aqui, não mentir, ou não roubar, ou não me corromper, ou não cometer esses pecados. Mas será que não tem problema mesmo? Aí você mente, aí você rouba, aí você engana, e adivinha, as coisas podem dar muito certo. Você pode crescer lá no trabalho, você pode crescer financeiramente, você pode agradar o seu chefe, ser promovido. Aí a sua cabecinha oca, que eu tenho também uma cabecinha oca, todos nós temos, cheia de pecado, vai dizer, nossa, Deus me abençoou aqui. Olha, apesar do meu pecado, não teve problema. Olha como eu estou crescendo aqui. E você não está vendo, por causa do ídolo no seu coração, que você está se afundando cada vez mais em pecaminosidade. Todos os nossos pecados têm consequências. Você quer ver uma coisa bem prática também? Na nossa igreja, acredito que a maioria das igrejas acreditam nisso, que um cristão genuíno não deve se relacionar amorosamente com um ímpio. Ok? Existem passagens claras na Bíblia sobre isso. Os nossos jovens, que
são verdadeiramente cristãos, uma vez que eles entendem isso, eles, eu vou procurar casar com um moço ou uma moça que seja de fato cristã, e esse, na verdade, é o crivo principal de eu escolher um cônjuge. Nós temos problemas com nossos jovens também. Mas vocês querem ver uma coisa que dá muito problema? Pessoas mais velhas, que ou divorciaram ou se tornaram viúvas, aí acreditam na mentira. Não, eu não vou conseguir arrumar ninguém na igreja, porque os candidatos são escassos, são raros. Não tem problema me relacionar com o ímpio. E aí a Bíblia diz, não faça isso. A pessoa vai lá e faz, nossa, mas está dando tudo certo, a gente está super bem. Olha, ele expressou, ou ela expressou algum desejo de ir para a igreja, vai dar certo usando o noivado ou o namoro, né, quer que seja, para evangelizar, o que não deve ser feito em hipótese alguma. E aí a pessoa se casa, e aí o ímpio se mostra como ímpio. E aí você vai ver as consequências de ir contra algo claro que Deus já disse. Então Balaão aqui, de forma muito sorrateira, muito implícita, está dizendo uma coisa, mas o coração dele está mostrando outra para nós. Ele começou muito bem, ele começou digno de louvor, na verdade, da nossa parte, tanto doutrinariamente quanto de forma prática, mas aqui ele começa a mostrar quem ele realmente é. Mas ele ainda vai falar muita coisa boa aqui, por incrível que pareça. Olha o que diz o verso 32 ainda do capítulo 22 de Números. O anjo do Senhor perguntou-lhe, por que já bateste 3 vezes na sua jumenta? Eu saí como teu adversário, igual Jesus sai como adversário da igreja lá em Pérgamo. Pois o teu comportamento é perverso diante de mim. Ou seja, agora o anjo está mostrando quem Balaão é de fato. Ele está com um comportamento perverso, porque Deus já tinha falado não, e ele está insistindo em ir com eles. Aí Balaão, ele confessa o pecado dele. Olha que coisa maravilhosa aqui, verso 34. Balaão respondeu ao anjo do Senhor, pequei. Ele não bota a culpa no anjo, ele não bota a culpa nos moabitas, em Balaque. Ele está dizendo, eu pequei, porque não sabia que estava parado no caminho para te opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Ou seja, ele tem uma postura de confissão de pecado e ele tem uma atitude de um início de arrependimento aqui. Ele fala para o anjo, se o Senhor quiser, então eu vou dar meia volta e vou voltar ali para a minha terrinha. Aí o anjo permite ele ir porque Deus está dando corda aqui ao pecado de Balaão. Vamos ver só mais algumas coisas rápidas aqui, irmãos. No capítulo 23, Balaão ele vai fazer 4 profecias muito importantes e, de fato, muito verdadeiras. Para nós resumirmos aqui, o capítulo 23, versos 7 ao 12 é a primeira profecia. E olha o que ele diz no verso 10. Quem poderia contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o deles. Aqui existe tanto uma coisa boa quanto ruim aqui, porque ele está identificando Israel como o verdadeiro povo de Deus. Então Balaão cria que ali estava a igreja, ali estava a Assembleia de Yahvé, e que eles eram justos, eles estavam debaixo da justiça de Deus, no sentido salvador da coisa, e ele queria se identificar com a igreja. Ele diz que eu morra a morte do justo e que meu fim seja como o deles. Então ele estava vendo os israelitas morrerem ali, e aqueles que eram fiéis ao Senhor estavam morrendo de forma muito em paz, sabendo que eles iam morar com o Senhor. A gente pode deduzir isso. Ele está dizendo, olha, eu queria viver como eles e morrer como eles. E aqui está um outro perigo de Balaão aqui. Talvez você olhe para a igreja e você diz, não, ali está realmente o povo de Deus, mesmo em meio às nossas imperfeições, nossas fraquezas, né, que todas as igrejas têm. Mas você reconhece que ali está o povo de Deus, você reconhece que ali está a palavra de Deus, você reconhece que Cristo, em seu Espírito, está trabalhando ali na igreja, e você diz, nossa, eu quero me identificar com esses justos, eu quero morrer a morte deles, quero morrer em comunhão com eles. Só que Balaão estava olhando Israel de longe. Ele queria viver igual eles, ele queria morrer como eles, mas ele nunca fez parte do povo de Israel. Ele nunca se dobrou ali ao povo de Israel. Porque depois ele volta para a terra dele.
Em outras palavras, se você não quer se tornar um membro da igreja, se comprometer com a igreja, apenas vir aos cultos, sentar, ouvir, cantar e ir embora, sem conhecer o seu irmão, sem amar o seu irmão, sem servir os seus irmãos e irmãs, você está na mesma situação de Balaão. Ok, lá está o povo de Deus, eu estou abençoando eles, eu reconheço eles, eu oferte meu dinheiro a eles, mas não existe um comprometimento de Balaão aqui com o povo de Israel. Segunda profecia, verso 13 em diante. Olha o que ele diz no verso 19, uma declaração teológica muito boa. Ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, eu não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou da terra do Egito, a força deles é como de um boi selvagem. E ele continua falando, o que ele está falando aqui? Que Deus redimiu Israel, perdoou os pecados de Israel, e portanto sobre Israel está apenas a bênção de Deus na perspectiva aqui de Balaão. Então você pode crer que Jesus morreu pela igreja, que os pecados da igreja estão perdoados, e mesmo assim não fazer parte da igreja nesse sentido. Capítulo 24. Vamos ver só mais 2 versos, tá, irmãos? Deixa eu ver o nosso horário aqui. Capítulo 24, verso 9. A partir do verso 3 é a terceira profecia de Balaão. E olha o que ele diz aqui no verso 9. Agachou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito seja os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Balaão está citando a bênção que Deus deu para Abraão. Deus falou para Abraão: olha, eu vou te fazer uma multidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te abençoar, e de ti sairá aquele que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A tua descendência será a minha bênção. E Balaão está dizendo exatamente essa fórmula do pacto de Deus com Abraão. Benditos sejam os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. De alguma forma ele teve acesso a essa tradição de Israel. E portanto, pasmem, Balaão, ele tinha uma teologia da aliança. Igual nós reformados. Ele cria na aliança de Deus com Abraão. Ele está citando a aliança abraâmica aqui. Ou seja, se a gente fosse fazer, pastores aqui presentes, a ordenação de Balaão, né, e tem lá a sessão de perguntas e respostas, o concílio para a ordenação de pastores, ele tiraria 10. Não, teologia da aliança, ok. Teologia da expiação, ok. Deus perdoa os pecados, ok. Deus não é homem para que minta, tem uma teologia excelente, ok. Você professa que Deus é o seu Deus? Sim, Deus é o meu Deus. Nos trinques, que é a teologia dele. E acima de tudo isso, a quarta profecia dele, no verso 15 em diante, ele profetiza sobre a vinda de Cristo. Verso 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Essa estrela da manhã, e pasmem, em Apocalipse e outras passagens da Bíblia, vão citar essa profecia de Balaão como sendo verdadeira e se cumprindo em Jesus. Ou seja, além disso, ele era um pregador cristocêntrico ao máximo. A última palavra que ele tinha aqui é sobre Jesus. Olha que maravilha! Vê se não dá vontade de contratar um sujeito desse para a nossa equipe. Mas o problema é, capítulo 25 de Números, já encerrando essa narrativa aqui de Balaão. Capítulo 25. Antes disso, ok, Balaque contrata ele por 4 vezes para amaldiçoar, por 4 vezes ele abençoa, profetiza coisas muito maravilhosas para Israel, e Balaão vai embora. Verso 25 do capítulo 24, o último versículo diz: por fim, Balaão se levantou, partiu e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho.
E aí existe uma continuação aqui no capítulo 25. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. Israel começa a pecar. Mas aqui não é um capítulo diferente da Bíblia que não tem nada a ver com o que veio antes. Por que que Israel começa a pecar com as moabitas, fazer esse casamento misto e idolatrar os deuses de Moabe? Lá no final de Números, fala que Balaão foi morto por Israel numa guerra e diz assim, ele foi quem ensinou Balaque a desviar os israelitas. Então, no fim das contas, com toda essa teologia boa de Balaão, com toda essa prática boa de Balaão, com toda essa recusa inicial ao dinheiro de Balaque, no fim das contas, Balaão aceita o dinheiro de Balaque e pensa, bom, eu não consigo falar o que Deus não falou, mas existe uma outra forma de acabar com Israel. Olha, Balaque, você vai fazer o seguinte, tá vendo suas mulheres aqui? Pega elas e dá um jeito de fazer com que os israelitas se casem com elas, se prostituam com elas, façam com que essas mulheres seduzam eles, e a partir desse adultério e dessa prostituição, eles vão adorar os seus deuses, e isso vai fazer com que o Deus deles, Yahvé, puna e destrua eles. Ou seja, já que eu não posso amaldiçoar diretamente, eu vou fazer um truque muito astuto de fazer o próprio Deus deles acabar com eles. Como? Fazendo com que eles tenham um casamento misto com as moabitas e isso os leve à idolatria. Deus, eu sei que não suporta a idolatria, vai acabar com eles e ponto final. E é isso que começa a acontecer. Deus começa a julgar o seu povo, porque o povo é responsável pelaquilo que ele faz. E tudo isso estava aqui na igreja de Pérgamo. Voltem lá para a igreja de Pérgamo em Apocalipse 2, do 12 ao 17. Tudo isso estava acontecendo aqui. Havia um grupo na igreja de Pérgamo que poderia ter a melhor doutrina, a melhor profissão de fé, estavam evangelizando, estavam proclamando o nome de Deus, o nome de Cristo, estavam ali fazendo tudo certo no sentido evangelístico, mas o ponto nodal aqui, onde a ferida pega, o calcanhar de Aquiles aqui, é que estavam dizendo que não há problema deles participarem do culto dos ídolos da igreja de Pérgamo e, portanto, não tinha problema se prostituir com isso, e isso estava levando alguns deles a, de fato, se prostituírem fisicamente com as mulheres cultuais lá. Porque no contexto do Império Romano, os templos, você tinha ali, todo mundo raspava a cabeça, você tinha ali as sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas cultuais, e no culto, nos templos, o que acontecia era uma verdadeira orgia. Todo mundo ficava com todo mundo em um culto aos deuses ali, nesse sentido mais promíscuo que se possa imaginar. Então, o pessoal aqui de Balaão estavam fazendo isso com a igreja. Qual que é a solução? Verso 16 de Apocalipse 2. Uma só. Portanto, arrependa-se. Mudem a mentalidade de vocês. Não basta apenas mudar o comportamento, igual eu falei ontem. Mudem a mentalidade de vocês. Ou seja, não é olhar para o ídolo e não é olhar para a prostituta dizendo, eu quero estar lá, mas eu não posso. É igual Balaão. No fundo eu queria ir, eu quero o dinheiro deles, mas eu não vou porque Deus está falando para não ir. E no final ele vai. Porque a mera religiosidade externa, o mero moralismo, não vai fazer você mudar a sua mentalidade e de fato se arrepender. O que é arrependimento? Mude a forma como você olha para as coisas. Olhe para o ídolo, olhe para a prostituição, olhe para qualquer pecado que você esteja na sua vida de uma outra forma. Em vez de ser algo desejoso que você quer, mas não pode, olhe como a coisa mais odiosa, nojenta e detestável, e portanto você foge daquilo.
Isso é uma mentalidade cristã. E é por isso que Paulo fala em Romanos 12 que a gente precisa renovar a nossa mente constantemente. Porque você pode trabalhar isso em oração, em leitura bíblica, encher a sua mente com a palavra de Deus, encher a sua mente com louvores, com o culto a Deus, com a sua fidelidade, por exemplo, na igreja local. Isso vai mudar a sua mente e, de fato, aí você vai começar a olhar o pecado com outros olhos. Mas isso não é uma coisa que a gente faz de uma vez por todas. Porque quando você começa a relaxar, você começa de novo a ser hipnotizado pelo pecado e começa a olhar para eles como se fosse algo desejoso de novo. Isso é uma luta nossa cotidiana. É uma guerra que a gente trava do momento da nossa conversão até quando a gente faz o nosso último suspiro aqui. Não existe um momento que a gente pode relaxar com o pecado. A gente precisa olhar para o pecado, para a mentira, para o adultério, para a prostituição, para a fornicação, para qualquer pecado que seja, para a avareza, para o amor ao dinheiro, para a ira, para as brigas, e qualquer pecado que venha a aparecer em nossas vidas, como eu odeio isso. Se eu vir a cair nesse pecado, isso vai destruir a minha alma, eu vou chorar, eu vou me enojar de mim mesmo, e eu vou fazer de tudo para que eu corra para a graça de Cristo e Ele me restaure, porque Ele de fato nos restaura, e eu vou abandonar. Não, eu vou ali, peco, que maravilha, ninguém vai saber, continua a vida cristã. Não, eu odeio isso. Isso é arrependimento. Isso é uma mudança de mentalidade. Verso 16, portanto, arrependa-se. Se não se arrependerem, logo, depressa, eu virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Primeira coisa, é papel da igreja disciplinar os seus membros. A igreja de Pérgamo, ok, havia um grupo na igreja que estava fazendo isso, mas Jesus coloca a responsabilidade na igreja como um todo. E nos líderes da igreja, porque é a função da igreja e dos seus líderes disciplinar. Então levantou 1, 2, 10, 20, 50 pessoas na igreja acreditando numa heresia ou praticando uma imoralidade, uma coisa que se desvia da base cristã. A gente vai lá e disciplina eles com amor, com paciência, mas não se tolera um comportamento que não seja cristão na igreja. Mas eu estou dizendo, se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra a igreja de Pérgamo como um todo e eu vou lutar contra esse grupo da igreja. Irmãos, eu tenho 31 anos, eu estou à frente da mesma igreja há 11 anos. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses poucos tempos servindo a igreja é que quando se prega o evangelho semanalmente, o ímpio não permanece na igreja. O ímpio ele se manifesta e ele não permanece. É o que diz o Salmo 1. O ímpio não prevalece na congregação dos justos. Ou seja, quando a igreja prega o evangelho, vive o evangelho, proclama o evangelho, se discipula todos os seus próximos, nós nos ajudamos uns aos outros a tomar nossa cruz e a viver em Cristo. O ímpio ele tem duas opções, ou Deus converte ele e transforma ele, ou ele sai, porque ele não suporta ser exposto à verdade domingo após domingo. Ok? E é isso que Jesus está prometendo aqui. Eu vou vir contra a igreja, ou seja, Jesus vai disciplinar aquela igreja como um todo, e toda disciplina é dolorida, e Jesus está dizendo, eu vou lutar contra eles, contra esse pessoal dentro da igreja que está corrompendo a minha igreja. Jesus luta contra você e contra mim, contra eu, se nós vamos fazer a igreja dele se desviar. A gente pode ter a melhor profissão de fé do mundo, mas se na prática a gente deixar a igreja, nosso próximo, a nós mesmos, nossa família, viver em idolatria e prostituição, Jesus, ele vem contra nós, com a espada da sua boca, com a sua palavra jurídica de condenação para nós. Verso 17, para nós encerrarmos, nós temos aí a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não o que Balaão, não o que os profetas falam, o que a profetada fala, não, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, ou seja,
alimento verdadeiro na eternidade. E é muito importante isso porque Balaão está lá em Israel, no deserto. Israel no deserto está sendo sustentado pelo maná de Deus, sustentado pelo próprio Deus. Balaão não estava tomando essa provisão de Deus. E Jesus está dizendo, olha, quem vencer, eu vou dar do maná escondido, ou seja, a verdadeira vida, o verdadeiro alimento está oculto em Cristo, que é o nosso pão, que é o nosso maná. E uma pedra branca, da qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedra branca, ela tinha vários sentidos ali em Pérgamo. Era um tipo de ticket que você tinha acesso a determinados lugares. Então Jesus usa isso como um símbolo, dizendo, olha, vocês vão ter livre acesso agora à eternidade comigo, e vocês vão ter um novo nome. Não quer dizer que você vai ter um nome diferente do que você tem agora, mas nome na Bíblia é a sua identidade. Você vai ter a sua identidade renovada, esse novo nome que somente você conhece, ou seja, essa intimidade que você vai ter com Cristo na eternidade. Essa é a recompensa por nós mantermos não apenas nosso evangelismo e testemunho externo, não apenas não negarmos o nome de Jesus, mas lutarmos pela pureza doutrinária e prática da igreja que Deus nos coloca. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és bendito eternamente. O Senhor é o nosso Deus, que nós não venhamos a falar isso como um Balaão, de uma forma mentirosa, mas que cada um de nós venha ter um relacionamento pessoal e transformador com o Senhor no meio da nossa vida em comunhão com a igreja. Nós não venhamos a olhar Israel de longe e abençoá-los com palavras, mas que a gente venha fazer parte do Teu verdadeiro Israel, que é a Tua igreja. Que o Senhor cuide das nossas igrejas locais, ó Deus. Não permita que Balaão entre em nossas igrejas. Que o Senhor os julgue. E que o Senhor não permita que o ímpio permaneça na comunidade dos justos. Que o Senhor o transforme, o salve ou o expulse. E isso pela consciência da igreja em praticar a disciplina e o discipulado cristão. Que nós venhamos a nos dobrar diante de Ti com o nosso coração e com o nosso corpo, com todo o nosso ser, em adoração, fé e obediência. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, em nossa família, em nossas igrejas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o seu nome. Vamos louvar novamente o Senhor.